Quando pensamos no período Cretáceo, o medo costuma recair sobre os predadores mais famosos. Logo, imaginamos o olhar implacável do Tyrannosaurus Rex. Ou talvez a astúcia letal dos raptores, caçadores rápidos e mortais. Mas agora, feche os olhos por um instante e se coloque ali. O vento quente sopra contra o seu rosto. De repente, você ouve um som estranho. Ecoando acima de você. Você se pergunta, o que poderia ser? Instintivamente, sua mente corre para os predadores mais comuns dos céus. Talvez um Pteranodon, criaturas que já seriam assustadoras por si só. Mas havia algo diferente naquele som. Algo mais grave, mais pesado. E então você olha para cima, e o mundo ao seu redor parece desmoronar. Uma sombra imensa cobre o chão. Diante de você, ergue-se uma criatura com a altura de uma girafa e asas que se abrem por mais de 12 metros. Um ser tão descomunal que desafia a própria lógica da imaginação. Seus olhos se fixam nele, incapazes de acreditar no que vem. E antes que consiga reagir, o bico desce como uma lança, abrindo um buraco fatal em seu peito. O tiranossauro não era o único perigo daquele mundo perdido. O Quetzalcoatlus dominava os céus, mas o mais assustador é que ele não estava sozinho. Havia outros gigantes alados, igualmente colossais, que dividiram os céus do Cretáceo. Criaturas que talvez tenham superado seu tamanho e que hoje ainda habitam a fronteira entre a ciência e o impossível. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na história dos maiores pterossauros já descobertos. Há milhões de anos, nos céus do final do período Cretáceo, 3 colossos alados dominavam continentes separados, deixando marcas que ainda hoje fascinam os paleontólogos. Aramburgiania, Quetzalcoatlus e Hatzegopteryx representam o auge da evolução dos pterossauros gigantes, animais que desafiaram os limites da biologia e da física ao combinarem tamanho monumental com a capacidade de voar. Embora compartilhassem uma linhagem comum, cada um desses seres ocupava nichos diferentes, moldados por ecossistemas singulares e por pressões evolutivas únicas. Neste documentário, revisitaremos suas histórias, suas anatomias impressionantes e os mistérios que ainda cercam suas vidas, revelando como esses titãs dos céus dominaram o mundo pré-histórico. A jornada começa com Aramburgiania philadelphiae, um pterossauro descoberto em terras do Oriente Médio. Seus fósseis fragmentários foram encontrados na Jordânia e desde o início causaram perplexidade. O que parecia ser apenas uma vértebra revelou-se parte de um pescoço de dimensões colossais. Reconstruções modernas sugerem que sua envergadura variava entre 10 e 13 metros, rivalizando ou mesmo superando a do famoso Quetzalcoatlus. Algumas estimativas iniciais chegaram a propor 15 metros, embora hoje se considere essa hipótese exagerada. O Aramburgiania tinha um corpo mais leve e esguio, com ossos extremamente finos e um pescoço tão longo que parecia desafiar a lógica estrutural. Esse design sugere que ele poderia ter sido especializado em capturar presas em áreas abertas, talvez planando sobre planícies costeiras ou rios em busca de pequenos vertebrados e peixes. Embora possuísse dimensões incríveis, provavelmente pesava menos do que seus primos mais robustos, variando entre 150 a 250 quilos. Sua silhueta deveria lembrar uma girafa alada, imponente no solo e quase intocável no ar. Quetzalcoatlus northrop, por sua vez, tornou-se o mais icônico entre os gigantes do ar. Descoberto no Texas nos anos 1970, recebeu o nome em homenagem à serpente emplumada da mitologia mesoamericana. Ele alcançava envergadura entre 10 e 12 metros, possivelmente chegando a 12 de forma plena em alguns indivíduos. Sua altura em solo era comparável à de uma girafa moderna.
cerca de 4 a 5 metros, uma visão que deveria aterrorizar qualquer pequeno dinossauro que se aventurasse em sua presença. Pesando entre 200 a 250 quilos, ele mantinha a leveza necessária para o voo, graças à arquitetura oca de seus ossos e ao uso de sacos aéreos. O Quetzalcoatlus é frequentemente representado como um planador incansável, cruzando grandes extensões de terra e explorando planícies abertas. Seu longo pescoço e bico estreito indicam que podia capturar pequenos animais em terra, talvez dinossauros juvenis, ou ainda atuar como necrófago, aproveitando carcaças deixadas por predadores. No ecossistema do Cretáceo norte-americano, ele ocupava um lugar singular, coexistindo com gigantes como o tiranossauro, mas explorando um nicho aéreo e terrestre ao mesmo tempo. Mas é ao nos voltarmos para a Europa do Cretáceo tardio que encontramos o mais enigmático desses gigantes, Hatzegopteryx tambema. Descoberto na Transilvânia, em uma região que no passado formava a chamada Ilha de Hatteg, o Hatzegopteryx representa uma variação quase monstruosa do modelo asdarcídeo. Seus fósseis, descritos na década de 1990, revelaram um crânio gigantesco de até 3 metros e ossos do pescoço incrivelmente grossos e reforçados. Ao contrário do perfil esguio de Aramburgiania e Quetzalcoatlus, ele possuía um corpo robusto, com vértebras cervicais tão largas quanto uma mesa. Sua envergadura alcançava 10 a 12 metros, semelhante aos demais, mas seu peso poderia ter variado de 250 a 300 quilos, tornando-o provavelmente o mais pesado de todos os pterossauros conhecidos. Essa massa não o impedia de voar, graças ao método de decolagem quadrúpede que caracterizava os pterossauros. Um salto potente utilizando os 4 membros que o catapultava aos céus. Ainda assim, sua anatomia sugere que ele não dependia exclusivamente do voo. Pelo contrário, era provavelmente um predador terrestre ativo, caçando com brutalidade sobre um ecossistema repleto de dinossauros anões. O ambiente da ilha de Hatteg era peculiar. Ali, dinossauros que em outros continentes eram colossais, como os saurópodes, tornaram-se miniaturas devido ao isolamento geográfico. Nesse mundo de formas reduzidas, o Hatzegopteryx despontava como um predador descomunal, quase desproporcional ao cenário. Juvenes de saurópodes, pequenos hadrossauros e até outros pterossauros podiam fazer parte de sua dieta. Seu crânio maciço e suas mandíbulas robustas sugerem que podia abater presas maiores e triturar ossos, algo incomum entre pterossauros. Assim, assumiu o papel de ápice da cadeia alimentar, uma função geralmente reservada a grandes terópodes carnívoros, ausentes naquela ilha. Ao contrário de seus parentes, que talvez se especializassem em voos longos e caça oportunista, o Hatzegopteryx dominava o solo e inspirava medo. A comparação entre esses 3 titãs revela a plasticidade da evolução dos asdarcídeos. Enquanto Aramburgiania investia em leveza e alcance, com um pescoço extraordinariamente longo, Quetzalcoatlus equilibrava envergadura, mobilidade e capacidade de explorar grandes áreas. Já Hatzegopteryx seguia o caminho da força bruta, combinando voo com habilidades predatórias terrestres que lembravam os grandes dinossauros carnívoros. Cada um deles adaptado ao seu ambiente, cada um dominando um território distante e único. Ainda que as diferenças sejam marcantes, todos compartilham a mesma aura de mistério. Como criaturas tão grandes conseguiam sustentar voo? A resposta está em seu design anatômico. Ossos ocos, musculatura peitoral descomunal e a técnica de decolagem quadrúpede tornaram possível o impensável. Uma vez nos ares, aproveitavam correntes de ar ascendentes e térmicas, planando por longas distâncias sem grande esforço. Dessa forma, podiam explorar territórios vastos, caçar ou patrulhar suas áreas em busca de alimento. Nenhum pássaro moderno chega perto de suas dimensões.
O albatroz errante, recordista atual entre as aves, parece minúsculo diante deles, com apenas 3 metros de envergadura. Mas como todas as maravilhas do Cretáceo, esses colossos tiveram seu fim há cerca de 66 milhões de anos, quando um asteroide devastou a Terra. A extinção em massa eliminou os dinossauros não avianos e também os pterossauros. Nem mesmo criaturas tão adaptadas puderam resistir às mudanças climáticas abruptas, à escuridão global e ao colapso das cadeias alimentares. O desaparecimento de Aramburgiania, Quetzalcoatlus e Hatzegopteryx marcou o fim de uma era em que os céus eram palco de asas gigantescas que desafiavam os limites da vida. Hoje, restam apenas fragmentos fósseis, testemunhas silenciosas de um passado em que o voo atingiu seu ápice evolutivo. Cada vértebra, cada pedaço de crânio ou asa revela um pouco da grandiosidade desses animais e inspira novas perguntas. Eles continuam a intrigar a ciência, alimentando debates sobre envergadura, peso, dieta e estilo de vida. Mais do que simples fósseis, são símbolos de uma época em que a Terra abrigava formas de vida quase inimagináveis. O legado de Aramburgiania, Quetzalcoatlus e Hatzegopteryx não está apenas na sua imponência física, mas na lição que nos oferecem sobre a diversidade da evolução. 3 colossos, 3 caminhos diferentes, todos destinados a desaparecer no mesmo evento cósmico. Ao estudá-los, não apenas desvendamos segredos do passado, mas também refletimos sobre a fragilidade da vida diante das forças universais. No silêncio das rochas, eles ainda ecoam, lembrando-nos de que os céus já foram governados por asas que a ciência apenas começa a compreender. No fim, é importante lembrar que todas as estimativas de peso destes gigantes alados podem mudar conforme novas descobertas e métodos científicos avancem. Existem estimativas mais conservadoras e outras mais ousadas, e ambas convivem no estudo da paleontologia, mostrando que estimar o peso de um animal extinto apenas pelos ossos é um desafio enorme. No caso do Aramburgiania, o problema é ainda maior, pois seu registro fóssil é extremamente fragmentado. Isso significa que, apesar de termos ideias e modelos, não podemos afirmar com certeza como ele realmente era, qual era sua envergadura exata, seu peso real ou mesmo seu comportamento. Cada vértebra descoberta é uma pista preciosa, mas também uma lembrança da imensidão do desconhecido. A ciência continua sua busca e cada nova descoberta pode reescrever o que hoje sabemos. Se você gostou de mergulhar conosco nessa viagem pelos céus do passado, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais documentários como este. O conhecimento não para e juntos podemos explorar cada vez mais o mistério do mundo pré-histórico.